Vocês já pararam para pensar quem é o eu jovem espírita? Onde eles comem, onde dormem, qual festas frequentam, que casa espírita representam? Isso e muito mais agora aqui no canal Conjergues Polo Amor. Olá, jovens espíritas do Polo Amor, tudo bom com vocês? Estou morrendo de saudade. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Andina e eu estou aqui na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, e com muita alegria eu recebi esse convite e aceitei esse convite da equipe diretiva aí da coordenação do Polo Amor para vir aqui conversar um pouquinho mais com você sobre o eu jovem espírita. O eu jovem espírita somos todos nós. Eu jovem um pouquinho a mais de tempo, vocês jovens mais recentes. Quando a gente fala de jovem espírita, a gente cria alguns estereótipos. A gente logo pensa que o jovem espírita é aquele jovem que não foge de nenhuma prece, é aquele jovem que sabe responder todas as perguntas dentro da evangelização, é aquele jovem que nunca está de mau humor. Mas esse jovem espírita é a gente, cheio de imperfeições, cheio de dificuldades, buscando melhoramento, buscando estudar, que às vezes não acorda de muito bom humor, mas que está tudo bem, que sabe que amanhã o dia vai ser um pouquinho melhor. Há pouco tempo atrás eu ouvi uma frase do Adeilson Sales, escritor espírita, que falava que a porta do centro espírita não tinha cabide para a gente deixar a nossa juventude. Essa frase me deixou muito intrigada e me fez refletir muito sobre quem é o jovem dentro da doutrina espírita. Às vezes a gente fica tão preso nesse estereótipo de que o jovem não pode perguntar, de que o jovem precisa saber tudo da doutrina espírita, saber todas as questões e saber todas as respostas, que muitas dúvidas que nós jovens temos, a gente não leva para dentro da evangelização. A gente tem vergonha de perguntar, a gente tem vergonha do que os outros vão pensar e a gente vai ficando com essas dúvidas dentro da gente. Pois bem, primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro, que a evangelização é um local de aprendizado. E que todas as pessoas que estão ali, inclusive os evangelizadores, passam por processos evolutivos, têm dificuldades e não sabem de tudo. E tá tudo bem a gente perguntar, porque a gente juntos vai se ajudando. Hoje o que eu não sei e eu pergunto, pode ser a dúvida do meu colega também que está com vergonha de perguntar. E se a gente junto resolver buscar essas informações, a gente vai aprender muito mais, né? E ainda vai auxiliar o coletivo. E eu acho que o tema da Conjergues, ele vem muito ao encontro do que a gente precisa descobrir sobre esse jovem espírita. Quando o tema fala, protagonize a vida, jovem, brilhai a vossa luz, deixa muito claro que nós jovens precisamos descobrir qual é a nossa luz, fortalecermos ela e estarmos dispostos a mudar. Quando a gente fala em protagonizar, eu lembro sempre de uma nova oportunidade, a oportunidade que a gente tem de fazer as coisas de uma maneira diferente, melhor do que nós teríamos feito no passado e que nos fazem tomar algumas escolhas um pouco mais assertivas na nossa reencarnação. E brilhar a nossa luz é aquela nossa partezinha divina que dá um quentinho no coração, que faz com que a nossa existência. E essa nossa luz interior que precisa brilhar é aquela nossa partezinha que nos deixa felizes, é aquela nossa partezinha que faz com que nós sejamos essenciais nos locais onde nós estamos encarnados, seja na nossa família, no nosso grupo de amigos, na nossa escola. Enfim, brilhar a nossa luz é fazer o nosso melhor com as ferramentas que nós temos hoje. Brilhar a nossa luz é nos tornarmos essenciais para melhorar a nós mesmos e também o meio onde a gente vive. Quando eu estava me preparando para vir aqui bater esse papo com vocês, me foi alcançado um texto da Sandra Borba que lembra a passagem do moço do manto marrom. Para quem não sabe, eu vou contar rapidinho. A história do moço do manto marrom era a história de um jovem que viveu e acompanhou Jesus enquanto Jesus esteve encarnado na Terra. Então ele acompanhava as pregações de Jesus, ele acompanhou algumas curas. Ele era muito comprometido com a mensagem que Jesus trouxe. Ele era tão comprometido que ele anotava todas as pregações que Jesus fazia num pergaminho, o bloco de notas da época, e ele estudava e refletia aquelas palavras que Jesus dizia. Ele não só refletia, ele colocava em prática aquilo que Jesus falava. E em determinado momento, ele era tão aplicado na doutrina de Jesus que ele começou a conseguir fazer curas. Ele tinha uma fé tão grande que ele tinha, essa habilidade, ele começou a ter essa habilidade, esse merecimento de curar as outras pessoas. Muito bem, sabendo disso, os apóstolos ficaram meio de cara,
porque ele não era um dos 12 e que muitos deles não conseguiam curar e que um cara que não era dos 12 estava curando. Eles ficaram meio chateados e chegaram pro moço do manto marrom e disseram assim: cara, você não pode fazer isso, tá errado, não cure mais. E Jesus, quando ficou sabendo, ele ficou de cara. Aí ele chegou pros apóstolos e disse assim: gente, a gente não pode fazer isso, pô, se ele não é contra nós, ele é por nós. O que quer dizer isso? Quer dizer que se ele está nos auxiliando a difundir, a levar a palavra da lei do amor e da caridade a mais pessoas, ele não está nos atrapalhando. Ele está nos ajudando e muito a levar essa mensagem para mais pessoas. Então, Lucas... Não foi João. Não foi Lucas, foi João. Então, João chegou pro moço do manto marrom e disse para ele assim: cara, Jesus confia no teu trabalho. Vai, segue em paz que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E o moço do manto marrom, sabendo que Jesus confiava, né, no seu trabalho, ele ficou muito feliz. Então ele seguiu a vida dele inteira pregando a palavra de Jesus, levando, né, a palavra do cristianismo a vários outros povoados e a várias outras pessoas, seguiu fazendo curas. Então ele seguiu e ele viveu a vida inteira dele pregando a palavra de Jesus. Ainda que não fosse um dos 12, ele acabou sendo, teve a sua encarnação inteira para ser um apóstolo de Jesus. Pois bem, o que a gente aprende, né? O que a gente pode linkar com isso que a gente está falando sobre o eu jovem espírita? O moço do manto marrom era um jovem que aprendeu com Jesus, aprendeu as suas palavras de Jesus. Então a gente pode dizer que ele foi um dos primeiros evangelizandos de Jesus, né? Ele foi dos primórdios da juventude do cristianismo. Ele era um jovem que seguia Jesus. E a luz dele era de comunicar o evangelho às outras pessoas, era de fazer o bem às outras pessoas. Ele foi um dos primeiros evangelizadores, né, de que se tem notícia. Então essa era a luz do moço do manto marrom, era levar a boa nova, levar a palavra de Jesus às outras pessoas. Essa era a luz dele e ele deixou ela brilhar. E por mais que a gente não saiba a identidade dele, a gente não sabe o nome, tanto que a história traz o moço do manto marrom. Mas ele conseguiu fazer coisas muito grandiosas, ainda que tenha sido para poucas pessoas, que ele não tenha tido um nome divulgado, porque a gente só conhece ele como o moço do manto marrom. Ele teve uma importância muito grande dentro da época em que ele viveu. E assim somos nós, jovens espíritas. A gente tem um compromisso, né, com a nossa família, com os nossos amigos, com as coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa ter esse comprometimento com os ensinamentos que a gente sabe, né? Que os ensinamentos de Jesus, apoiados na doutrina espírita, a gente sabe as consequências, né? A causa e o efeito. A gente sabe de tudo isso e a gente está aqui para nos melhorarmos. Mas tudo bem. O moço do manto marrom sabia que a luz dele, né, que precisava brilhar, era essa luz da evangelização, de pregar e de levar a boa nova às outras pessoas. Mas como é que eu faço para descobrir qual é a minha luz que eu preciso deixar brilhar? Gente, deixar brilhar a nossa luz é aquilo que a gente sabe no fundo da nossa consciência, no fundo do nosso coração, que é o que nós precisamos fazer. É aquilo que a gente faz com facilidade. Alguns jovens têm mais facilidade para falar em público, outros conseguem se expressar melhor através da música, através do teatro. Outros jovens preferem trabalhar nos bastidores. São jovens que gostam de trabalhar na organização, são jovens que gostam de gerir as redes sociais ou preferem conversar com outras pessoas. Enfim, brilhar a nossa luz é aquilo que nós temos facilidade de fazer, é aquilo que nós nos sentimos realizados e que produz um bem àquele meio onde nós estamos inseridos. Sabendo reconhecer qual é essa nossa luz, aquilo que nos deixa felizes, com o sentimento de dever cumprido, nós começamos a modificar o meio onde nós estamos inseridos. E por que isso é importante? Se o espírito evolui individualmente, ele não evolui isoladamente. Ou seja, nós precisamos do meio onde nós estamos inseridos, nossa família, nosso trabalho, nossa escola, aquilo que nós fazemos diariamente, para que nós possamos nos melhorarmos, porque é através dessas relações que a gente exercita as nossas bem-aventuranças, a paciência, o amor ao próximo, a caridade, e a gente combate aquilo que a gente não gosta muito, quando a gente é egoísta, quando a gente é colérico, né? Quando a gente fica muito bravo, aqueles defeitos que a gente sabe que incomodam a gente. E fazer essa diferença não é fazer coisas grandiosas,
Óbvio que existem espíritos que têm essa missão de construir coisas grandiosas, de trazer novas tecnologias, novos ensinos, como o próprio Kardec, né? Que a missão dele, enquanto encarnado, era codificar a doutrina espírita. Mas alguns outros espíritos, como nós, têm essa missão como o moço do manto marrom. A missão dele era pequena, era conversar com as pessoas, era levar essa palavra evangelizadora àquelas pessoas humildes, né? E ensinar através do seu exemplo. E muitos de nós temos essa missão, nossa missão diária, de convivermos e levarmos tranquilidade a uma pessoa. Mesmo essas missões mais simples, elas são importantes, porque elas constroem e levam alguma coisa positiva para alguém. E às vezes pode não parecer muita coisa pra gente, mas a gente não consegue mensurar o que pode acontecer na vida do outro quando a gente é acolhedor, quando a gente é tolerante, quando a gente, né, semeia e constrói essa nossa paciência diária. Então, como fazer a diferença no local onde a gente está inserido, nos nossos meios, né, onde a gente está colocado, dentro da nossa família, dentro com os nossos amigos? Vamos semear a palavra de Jesus, né? Ainda que a gente às vezes nem toque na palavra de Jesus, mas só da gente ter uma postura diferente daquilo que a gente conhece por comum na sociedade hoje, com certeza a gente já vai estar fazendo a diferença na vida de alguém. E aí? Deixa aí nos comentários quem é o jovem espírita que está conosco nessa Congergs aqui no Polo Amor. Quero saber tudo, hein? Vou ficar lendo cada comentário. Ah, e não deixa de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Ah, gente, eu já ia esquecendo. Vocês já pararam para pensar que a gente sempre reclama que evento espírita tem poucos dias, que deveria durar mais? Pois é, 2020 está nos dando um bônus. A gente vai ter 4 meses de Congergs. Pensa nisso. Beijos e fiquem com Deus.